A nave desceu através de nuvens que brilhavam em roxo à luz de 3 sóis distantes. O sargento Marcus Cole observou pela pequena janela enquanto o Sarah Prime aparecia abaixo. O planeta era lindo do jeito que as coisas caras são. Lindo. Limpar. Organizado. Perfeito. Marcus tinha visto os vídeos de recrutamento para a Academia Militar da Confederação. Cada humano que se inscreveu os viu. Os vídeos mostraram alienígenas de 40 espécies diferentes treinando juntos. Eles mostraram enormes salas de aula esculpidas em cristal. Eles mostraram câmaras de simulação que poderiam recriar qualquer batalha na história galáctica. Eles mostraram o futuro da cooperação interestelar. O que os vídeos não mostraram foi a expressão dos rostos dos alienígenas quando souberam que um humano estava vindo ensinar. A nave pousou em uma plataforma de pouso feita de algo que parecia osso polido. Marcus pegou sua única bolsa e desceu a rampa. O ar cheirava a flores e cobre. Uma figura alta esperava por ele na beirada do bloco. O alienígena era a Tezin. Eles eram a espécie hospedeira aqui. Aqueles que construíram esta academia 3.000 anos antes dos humanos aprenderem a fazer fogo. Este tinha quase 2,10 metros de altura e pele prateada pálida. Seus olhos eram grandes escuros e estudavam Marcus da mesma forma que um cientista estudaria um inseto interessante. Sargento Cole, disse o Tezin. Sua voz era musical. Cada palavra carregando vários tons. Eu sou o instrutor sênior Telvan. Serei seu supervisor durante sua missão de intercâmbio. Marcus saudou. O gesto parecia estranho aqui sob sóis alienígenas, mas era o que ele sabia. Obrigado pela oportunidade, instrutor sênior. Telvan não retribuiu a saudação. Tezin não fez continência. Eles fizeram uma leve reverência que de alguma forma conseguiu parecer que estavam lhe fazendo um favor ao reconhecer sua existência. Venha, Telvan disse. Vou lhe mostrar seus aposentos. Amanhã você conhecerá seus alunos. Eles caminharam por corredores que pareciam fluir em vez de virar. Tudo no Sarah Prime era curvo e liso. Sem ângulos agudos. Sem arestas duras. Marcus se sentia como uma pedra bruta em uma caixa de joias. Sua espécie é nova na Confederação. Telvan disse enquanto caminhavam. Não foi uma pergunta. 47 anos desde o primeiro contato, Marcus respondeu. 31 anos desde que nos juntamos. Um breve período. A voz de Telvan carregava algo que poderia ser divertido. O couro é membro há 6.000 anos. O veludo por 12.000. Nós, Tezin, fundamos a própria confederação. Marcus não disse nada. Não havia nada a dizer. Telvan estava relatando fatos. Os humanos foram os recém-chegados. As crianças na mesa dos adultos. Eles chegaram aos seus aposentos. O quarto era maior do que todo o seu apartamento na Terra. A cama tinha o formato de uma concha curva e as paredes exibiam imagens de paisagens de Tezin em movimento lento. Você encontrará as instalações adequadas. Espero que Telvan tenha dito. Seus materiais didáticos foram carregados na rede local. Você instruirá um grupo misto de 30 alunos de 8 espécies. Estou honrado. Os olhos escuros de Telvan estudaram-no novamente. Você é o primeiro humano a lecionar nesta academia, sargento. Muitos dos meus colegas questionaram se a sua espécie estava preparada para tal responsabilidade. Sua história militar é caótica, violenta e breve. Marcus encontrou aqueles olhos escuros sem vacilar. Aprendemos rápido, por isso observamos. Telvan dirigiu-se para a porta. A doutrina da academia enfatiza a resposta proporcional. Força medida. Soluções elegantes para problemas táticos. Não recompensamos o excesso aqui. Não celebramos o desperdício. Eu entendo. Você? Telvan parou à porta. Sua espécie tem uma reputação. Sargento Cole. Os humanos são conhecidos por muitas coisas entre os mundos da Confederação. Sua criatividade. Sua adaptabilidade. Sua teimosia. A boca do Tezin encurvou-se no que poderia ter sido um sorriso. E a sua tendência para o que chamamos de exagero.
Marcos manteve o rosto neutro. Estou familiarizado com o termo. Tenho certeza que você está. Descanse um pouco. Amanhã você vai precisar provar que a humanidade merece o seu lugar nesta mesa. A porta fechou-se atrás de Telvan com um sussurro suave. Marcos ficou sozinho na bela sala alienígena e se permitiu um pequeno sorriso. Ele havia sido avisado de que os alienígenas iriam subestimá-lo. Seus comandantes na Terra o prepararam para isso. Disseram-lhe para ser paciente, observar, aprender e, quando chegasse a hora, ensinar. Na manhã seguinte, Marcos entrou em uma sala de aula que poderia acomodar 500 alunos. Apenas 30 vagas estavam ocupadas, mas esses 30 alunos representavam 8 espécies diferentes, e cada um deles se virou para olhar enquanto caminhava para a frente da sala. Os abutres eram os mais numerosos. Eram 12 deles, seres insetoides com olhos e antebraços compostos cada. Eles eram famosos em toda a confederação por suas mentes matemáticas. Eles calcularam tudo. Eles nunca adivinharam. Eles nunca estimaram. Eles sabiam. 6 Corinto estava sentado em assentos reforçados perto do fundo. Eles eram enormes criaturas reptilianas, cada um pesando pelo menos 180 quilos. Suas escamas eram grossas o suficiente para impedir projéteis de pequeno calibre e seus dentes foram projetados para rasgar carne. Mas, apesar de sua aparência assustadora, os corintos seguiam um rígido código de honra. Eles acreditavam em encontrar força com igual força, nem mais nem menos. Os alunos restantes eram uma mistura de outras espécies. 4 Tesens sentaram-se juntos perto da frente. Seus rostos prateados dispostos em expressões de curiosidade educada. Havia também 2 Melcore, pequenas criaturas peludas com 6 patas e excelente visão noturna. 3 Vrax que pareciam águas vivas flutuantes, mas na verdade eram estrategistas brilhantes. E 3 humanos. Marcos olhou para os estudantes humanos. 2 mulheres e um homem, todos vestindo os mesmos uniformes cinza da academia que todos os outros. Eles o observaram com uma mistura de esperança e nervosismo. Eles estavam contando com ele. Todos os humanos da Confederação contavam com ele. Bom dia, disse Marcos. Sua voz era calma e firme. Sou o sargento Marcos Cole, Corpo de Fuzileiros Navais da Terra Unida. Nos próximos 6 meses, ensinarei teoria e aplicação tática. De autoria perto da frente ergueu um de seus 4 braços. Sargento, que qualificações você possui? Sua espécie só realizou viagens interestelares dentro da memória viva. O que você pode nos ensinar que ainda não sabemos? Marcos esperava esta pergunta. Ele havia se preparado para isso durante a longa jornada desde a Terra. Isso é justo, ele disse. Você está certo, que a humanidade é nova no espaço. Só viajamos entre estrelas há cerca de 80 anos. Naquela época, travamos exatamente 3 guerras. A rebelião próxima, os conflitos do Cinturão e o incidente de Retten. Escaramuças menores, disse outro abutre. Os Korat lutaram em 237 conflitos importantes. Os Tessons gerenciam operações galácticas de manutenção da paz há milênios. Você está absolutamente certo, disse Marcos. Não temos sua experiência. Não temos sua história. Somos os novos garotos e sabemos disso. Os estudantes pareceram surpresos com sua concordância. Eles esperavam que ele defendesse a humanidade, defendesse o excepcionalismo humano. Em vez disso, ele estava concordando com a avaliação deles. Portanto, o que vou lhe ensinar, continuou Marcos, não é sobre o que sabemos. É sobre como pensamos. Trata-se da filosofia que orienta as nossas operações militares. É sobre a única coisa que aprendemos com a nossa história muito curta e violenta. E o que é isso? Um Korat retumbou no fundo da sala. Marcos sorriu. Como não perder? A aula começou. Marcos ensinou-lhes sobre formações táticas básicas, sobre linhas de abastecimento e redes de comunicação. Ele manteve as coisas simples no início, conceitos fundamentais que qualquer academia militar cobriria. Os alunos estavam atentos, mas não impressionados. Eles já haviam
aprendido tudo isso antes. Durante um intervalo, um dos corates se aproximou dele. A criatura era enorme de perto, ultrapassando Marcos em pelo menos 60 centímetros. Seus olhos eram fendas douradas e seu hálito cheirava a enxofre. Eu sou Grace, o Korat disse. Estudei a história militar humana. Você me interessa. Estou lisonjeado. Sua espécie nunca foi conquistada. Cada colônia humana que foi atacada foi recuperada. Cada inimigo que atacou seus mundos foi destruído. Os olhos de Grace se estreitaram. No entanto, você fica aí e fala em ser novo. De aprender. Você finge ser humilde. Marcos olhou para o enorme alienígena. Quem disse que estou fingindo? Grace fez um som que poderia ter sido uma risada. Ainda não sei, humano. Mas pretendo descobrir. As semanas se passaram. Marcos dava aulas, observava seus alunos e aprendia tudo o que podia sobre como outras espécies abordavam a guerra. Ele observou os Velteri calcularem as probabilidades de engajamento até a quarta casa decimal. Ele observou os Korat praticarem combate ritual com regras de honra que faziam o xadrez parecer simples. Ele observou os Tissan discutirem a filosofia da resposta proporcional, a ideia de que a força deveria sempre corresponder ao fio, nunca excedida. Telvan assistiu a diversas de suas aulas. O instrutor sênior nunca comentou, nunca fez perguntas. Ele simplesmente assistiu com aqueles olhos escuros e conhecedores. Uma noite, Telvan convocou Marcos ao seu escritório. A sala estava repleta de artefatos de 100 mundos, troféus de 1000 anos de história diplomática de Tissan. Você está aqui há 8 semanas, disse Telvan. Seus alunos estão tendo um desempenho adequado. Suas aulas são competentes. Obrigado. Isso não foi inteiramente um elogio. Telvan apontou para uma cadeira. Marcos disse que você estava segurando o sargento. Você ensina o básico, mas nunca revela nada da verdadeira doutrina humana. Por quê? Marcos considerou sua resposta cuidadosamente. Ainda estou aprendendo como você faz as coisas aqui. As semanas antes do exercício final passaram rapidamente. Marcos continuou a dar aulas, continuou a observar, continuou a aprender. Mas agora ele também estava se preparando. Todas as noites, após o término de suas tarefas, ele trabalhava em sua apresentação. Ele fez pedidos através de canais seguros de volta à Terra. Ele cobrou favores de velhos amigos da inteligência militar. Ele esperou por respostas que demoraram muito para chegar. Grace continuou a procurá-lo. A enorme Corinto desenvolveu o que só poderia ser chamado de amizade com um instrutor humano, embora nenhum deles tivesse usado essa palavra. Você está mais quieto ultimamente. Grace observou uma noite. Eles estavam sentados na sala de observação da academia. Observar naves indo e vindo da estação orbital acima de Saur Prime. Você está preparando algo. Estou apenas trabalhando na minha apresentação, disse Marcos. O instrutor sênior Telvan quer que eu fale sobre overkill. Grace fez um som estrondoso no fundo do peito. Exagero. Um conceito interessante. Os Corinto têm uma palavra semelhante. Chamamos isso de força da vergonha. Significa usar mais força do que o seu inimigo merece. Desonra tanto o vencedor quanto o derrotado. Temos uma palavra diferente para isso. Que palavra? Marcos observou um navio cargueiro vagarosamente em direção à estação. Suas luzes piscavam na escuridão como estrelas distantes. Seguro, ele disse. Grace considerou isso. Eu não entendi. Eu sei. Marcos se levantou. Mas você está bem. Chegou o dia das apresentações. O grande anfiteatro da academia foi construído para acomodar 3.000 seres. E pela primeira vez em décadas, estava completamente lotado. A notícia se espalhou sobre o pedido incomum do instrutor humano. Todos os alunos, todos os instrutores, todos os administradores que encontraram uma desculpa para comparecer compareceram. Telvan não esperava por isso. Ele ficou na frente do anfiteatro, olhando para o mar de rostos alienígenas, e sentiu algo que não sentia há séculos.
Incerteza. As apresentações começaram com Dave Autori. Seu instrutor sênior se chamava Shellorix, cujos olhos compostos podiam processar informações visuais mais rapidamente do que qualquer computador. Shellorix apresentou o conceito Dave Autori de engajamento ideal, uma doutrina que tratava a guerra como uma equação matemática. Cada batalha poderia ser calculada. Cada resultado pode ser pré-editado. A chave era usar exatamente a quantidade certa de força, nem uma unidade a mais, nem uma unidade a menos. A simulação exibida nas enormes telas do anfiteatro mostrava uma frota V-Autori enfrentando um esquadrão pirata. As naves V-Autori moviam-se com perfeita precisão. Eles dispararam exatamente o número de tiros necessários para desativar cada embarcação inimiga. Nenhuma única carga de arma foi desperdiçada. Nenhum único membro da tripulação correu riscos desnecessários. A eficiência, concluiu Shellorix, é a maior virtude. O desperdício é inimigo da vitória. O público aplaudiu educadamente. Os alunos do V-Autori estalaram as mandíbulas em agradecimento. Em seguida veio o Chorot. O instrutor de Chris, um veterano com cicatrizes chamado Tom Bach, apresentou o conceito de disputa de honra. Os Chorot acreditavam que todo inimigo merecia ser enfrentado com igual força. Usar mais era vergonhoso. Usar menos era um insulto. A simulação mostrou um navio de guerra Chorot enfrentando um inimigo de tamanho e poder semelhantes. Os dois navios circulavam um ao outro, testando, sondando. Então eles se envolveram em combate direto, nenhum dos lados se contendo, nenhum lado escalando além do que o outro poderia igualar. A honra, rosnou Tom Bach, está na balança. Não esmagamos aqueles que são mais fracos do que nós. Não fugimos dos mais fortes. Enfrentamos cada desafio exatamente com o que ele merece. Mais aplausos. Os estudantes de Chorot bateram os pés em aprovação, fazendo o chão tremer. Finalmente, o próprio Felvan apresentou a filosofia da resposta proporcional. Esta foi a doutrina sobre a qual a própria confederação foi construída. A ideia de que a força deve ser sempre medida, sempre controlada, sempre adequada à ameaça enfrentada. Não somos guerreiros por natureza. Disse Felvan, sua voz musical enchendo o anfiteatro. Somos filósofos, diplomatas, soldados da paz. Quando devemos usar a força, usamos apenas o necessário para restaurar o equilíbrio. Mais do que isso é desperdício. Mais do que isso é brutalidade. A simulação mostrou uma força de manutenção da paz respondendo a um conflito fronteiriço. Eles usaram ataques precisos e limitados para desativar alvos militares importantes. Eles evitaram vítimas civis com um planejamento cuidadoso. Eles encerraram o conflito com destruição mínima de ambos os lados. Esta, concluiu Pelvan, é a arte da força medida. Este é o caminho da civilização. Os aplausos foram estrondosos. Os alunos dos filhos levantaram as mãos no gesto de profundo respeito de sua espécie. Felman permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação. Depois virou-se para Marcos, que estivera sentado em silêncio na primeira fila durante todas as apresentações. E agora, disse Felman, chegamos ao nosso instrutor convidado. Sargento Marcos Colley do Corpo de Fuzileiros Navais da Terra Unida, o primeiro humano a lecionar nesta academia. O anfiteatro ficou em silêncio. 3.000 pares de olhos, alguns compostos, alguns sem pálpebras, alguns brilhando com fogo interno, todos focados no humano. O sargento Colley apresentará o conceito humano de exagero. A voz de Telvan carregava um leve toque de zombaria. Ele nos mostrará o que acontece quando falta uma espécie de disciplina para uma resposta proporcional. Quando usam mais força do que o necessário. Quando desperdiçam recursos e vivem em demonstrações excessivas de violência. Telvan apontou para a plataforma de apresentação. Por favor, sargento. Eduque-nos. Marcos se levantou. Ele estava vestindo seu uniforme formal do Corpo de Fuzileiros Navais. Aquele com todas as suas medalhas. Fitas. Ele caminhou lentamente até a plataforma, sem pressa, sentindo o peso de 3.000 degraus. O instrutor sênior Telvan me pediu um exemplo de exagero, disse Marcos. Sua voz era calma, quase casual. Pensei nisso por muito tempo.
Um exemplo. Apenas um. Como você escolhe? Ele sorriu e algo naquele sorriso fez vários dos alunos mais próximos se mexerem desconfortavelmente em seus assentos. Então decidi não escolher. Decidi mostrar o exemplo mais recente de nossos registros desclassificados. Uma operação que aconteceu há 30 anos. Uma operação chamada Blackstone. Ele apertou um controle e as telas enormes se iluminaram uma imagem do espaço. Estrelas brilhavam no vazio. Um pequeno planeta azul esverdeado pairava à distância. Este é o Meridian 4, disse Marcos. 30 anos atrás, era um mundo de colônia humana. População, 12.000. Principalmente famílias, cientistas, agricultores, professores, pessoas comuns que tentam construir uma vida num novo mundo. A imagem mudou para mostrar uma frota de navios. As embarcações eram coisas feias e práticas, cobertas de armas e armaduras. Este é o consórcio Retten. Você pode não saber o nome. Eles não existem mais. Marcos deixou essa afirmação pairar no ar. Há 30 anos, eles eram uma nação pirata. 300 navios. 40.000 lutadores. Eles ganhavam a vida invadindo mundos colônias, fazendo reféns e exigindo resgates. Outra imagem. Este mostrava a frota do consórcio em órbita acima do Meridiano 4. Eles decidiram mirar no Meridiano 4. Eles pensaram que seria uma pontuação fácil. Colônia pequena. Longe da Terra. Defesas limitadas. A voz de Marcos endureceu. Eles estavam errados. A próxima imagem fez vários alunos suspirarem. Mostrou corpos. Corpos humanos. Homens, mulheres e crianças dispostos em filas num chão manchado de sangue. O consórcio tomou toda a colônia como refém. 12.000 pessoas. E para provar que estavam falando sério, executaram 200 deles. Eles transmitiram as execuções por todos os canais humanos. Eles exigiram que a Terra entregasse os sistemas de 3 estrelas, ou matariam todos. Silêncio. Silêncio absoluto. Agora, disse Marcos, quero que você pense em como sua espécie teria respondido. A Valquíria teria calculado a resposta ideal. Envie navios suficientes para derrotar a frota do consórcio. Minimizar perdas. Alcance o objetivo com eficiência. Ele olhou para Xelorix. Quantos navios seriam? 300 embarcações inimigas, além de forças terrestres. Talvez 400 navios da sua frota? 500 para estar seguro. Os olhos compostos de Xelorix brilharam. Aproximadamente. Dependendo das capacidades específicas envolvidas, o Corete iria honrá-las. Conheça sua força com igual força. 300 navios para 300 navios. Torbak rosnou em concordância. Os Ticianos buscariam uma resposta proporcional. Força suficiente para neutralizar a ameaça sem violência excessiva. Talvez uma frota menor, combinada com negociação. Telvan assentiu lentamente. Marcos sorriu novamente. Aquele mesmo sorriso perturbador. Você pediu um exemplo de exagero. Você perguntou o que os humanos fazem quando não se controlam. Ele pressionou o outro controle. Enviamos 4 grupos de batalha de porta-aviões. 1.200 navios de guerra. O maior destacamento de força militar humana desde os conflitos do Cinturão. As telas se iluminaram com imagens da frota de resposta humana. Navio após navio após navio. Cada um cheio de armas. Cada um carregando poder de fogo suficiente para devastar uma pequena lua. Enviamos 12.000 fuzileiros navais. Um para cada civil mantido como refém. Mais imagens. Dropships. Embarcação de desembarque. Veículos de assalto blindados. Enviamos navios médicos. Embarcações hospitalares. Conselheiros de trauma. Psiquiatras. Sacerdotes. Rabinos. Emoções. Conselheiros para todas as religiões e nenhuma fé. As imagens continuaram. Embarcações de apoio. Navios de abastecimento.
plataformas de engenharia. Enviamos equipes de construção, arquitetos, urbanistas, especialistas agrícolas. Tudo o que é necessário para reconstruir a colônia. Do zero, se necessário. Marcos fez uma pausa. Ele olhou para os 3.000 rostos olhando para ele em estado de choque. O consórcio contava com 300 navios. Enviamos 1.200. Eles tinham 40.000 combatentes. Enviamos 90.000. Eles queriam 3 sistemas estelares. Viemos tirar tudo deles. Ele apertou o controle mais uma vez. E agora vou mostrar a vocês quais foram as imagens gravadas de 17 fontes diferentes. Câmeras de combate montadas em navios de guerra. Capacetes alimentados por equipes de assalto marítimo. Plataformas de observação orbital que capturaram cada momento do que aconteceu a seguir. Marcos ficou de um lado das telas. Suas mãos cruzadas atrás das costas. Seu rosto inexpressivo. Ele deixou a filmagem falar por si. As primeiras imagens mostraram a frota humana emergindo de uma viagem mais rápida que a da luz na borda do sistema de meridianos. 1.200 navios se materializaram na escuridão em perfeita formação. 4 carros, vários grupos de batalha, cada um comandado por um oficial de bandeira com ordens assinadas pela mais alta autoridade militar da Terra. O consórcio detectou a nossa chegada em segundos. Marcos disse calmamente. Eles enviaram uma mensagem para nossa nave de comando. Eles disseram que se chegássemos mais perto, começariam a executar os reféns. Um a cada minuto até nos retirarmos. A filmagem mostrou a frota do consórcio movendo-se para uma formação defensiva em torno do Meridiano 4. Seus navios eram mais velhos, menores e menos avançados que os navios humanos. Mas eles tinham reféns. Eles tinham vantagem. Eles já haviam feito isso antes. Nossa resposta foi simples, continuou Marcos. Dissemos-lhes que tinham 30 minutos para libertar todos os reféns ilesos, ou mataríamos cada um deles. Um aluno Velteri na terceira fila levantou um braço. Isso foi um blefe. Você não poderia atacar enquanto eles mantivessem reféns. O risco de vítimas civis seria demasiado elevado. Marcos olhou para o aluno. Seus olhos estavam frios. Quem disse alguma coisa sobre um blefe? A filmagem continuou. A frota humana não parou no limite do sistema. Não esperou pelas negociações. Não enviou diplomatas para discutir os termos. Avançou. Os 1.200 navios se moviam como um só, uma parede de aço e fogo avançando em direção à frota pirata. O consórcio começou a executar os reféns imediatamente. A filmagem mostrou-os transmitindo as mortes em todos os canais, tentando forçar os humanos a pararem. Os humanos não pararam. Nos primeiros 5 minutos, disse Marcos, o consórcio matou 47 reféns. Eles pensaram que iríamos quebrar. Eles pensaram que iríamos negociar. Na tela, as primeiras naves humanas entraram no alcance das armas. Os grupos de batalha de porta-aviões implantaram seus esquadrões de caça. Milhares de pequenas naves de ataque saindo de suas baías de lançamento como insetos furiosos. Nós não fizemos isso. A batalha começou. Não foi uma batalha em nenhum sentido tradicional. Foi uma execução. As naves humanas abriram fogo com tudo o que tinham. Mísseis, armas de energia, projéteis cinéticos. A barragem foi tão intensa que os sistemas defensivos do consórcio foram sobrecarregados em segundos. Suas naves começaram a explodir, uma após a outra, como uma série de fogos de artifício explodindo na escuridão do espaço. A frota do consórcio foi destruída em 18 minutos, disse Marcos. Não lhes oferecemos rendição. Não fizemos prisioneiros. Eles mataram nossos civis, então nós os matamos. Todos eles. A filmagem mostrou cápsulas de fuga sendo lançadas de navios do consórcio danificados. Lutadores humanos os interceptaram. As telas se iluminaram com explosão após explosão. Não deixamos nenhum deles escapar. Nenhum. Todos os piratas que participaram do ataque ao Meridian 4 morreram naquele sistema. No anfiteatro, alguém fazia barulho.
Levou um momento para Marcos perceber que era um aluno do filho chorando. Mas a batalha espacial foi apenas o começo. Marcos continuou. O verdadeiro exagero foi o que veio a seguir. A filmagem mudou para mostrar a superfície do planeta. O consórcio assumiu o assentamento principal da colônia, transformando-o em uma fortaleza. Eles ainda mantinham milhares de reféns. Eles ainda tinham 40.000 soldados terrestres. A doutrina padrão para resgate de reféns é agir com cuidado. Perímetros seguros. Negocie quando possível. Minimize o risco para os reféns. A voz de Marcos era monótona, mecânica. Nós não fizemos nada disso. O bombardeio orbital começou. Mas não foi um ataque indiscriminado. A filmagem mostrou armas de precisão atingindo alvos exatos. Geradores de energia. Torres de comunicação. Depósitos de veículos. Instalações de armazenamento de armas. Cada peça de infraestrutura que o consórcio precisava para manter o controle foi destruída num único ataque coordenado. Nós os atingimos em órbita, no ar e no solo simultaneamente. Não lhes demos tempo para pensar. Não lhes demos tempo para reagir. Não lhes demos tempo para machucar mais ninguém. A Marina encharcou novamente. A filmagem mostrou cápsulas caindo do céu como chuva de metal. Milhares deles, cada um carregando uma equipe de soldados fortemente armados. Eles pousaram em todos os lugares ao mesmo tempo. Nos telhados. Nas ruas. Em campos externos do assentamento. Não houve um único ponto de ataque. Não havia linha de frente. Os fuzileiros navais estavam simplesmente por toda parte. Invadimos a principal instalação de detenção a partir de 47 pontos de entrada diferentes, exatamente no mesmo momento. Cada porta. Cada janela. Cada parede que pudesse ser cortada. Viemos de todos os lugares ao mesmo tempo. A filmagem do combate foi brutal. Fuzileiros navais movendo-se pelos corredores. Eliminar as tropas do consórcio com eficiência implacável. Sem tiros de advertência. Nenhuma chamada para se render. Apenas preciso. Violência letal que varreu o prédio como uma onda. A operação terrestre durou 11 minutos, desde a primeira violação até o último tiro disparado. Matamos 19.000 soldados do consórcio. Perdemos 12 fuzileiros navais. Os estudantes de Vacara falaram no fundo do anfiteatro. Esses números não podem estar corretos. O consórcio tinha posições fortalecidas. Eles tinham reféns. Eles tinham todas as vantagens. Eles tinham números, Marcos concordou. Tínhamos todo o resto. Melhor treinamento. Equipamentos melhores. Melhor inteligência. E ficamos com muita, muita raiva. Ele deixou essas palavras penetrarem. Mas aqui está a parte que você precisa entender. Aqui está a parte que torna esse exagero e não apenas uma força avassaladora. A filmagem mudou novamente. Mostrou as consequências do ataque. Fuzileiros navais movendo-se pelo assentamento. Não procurando por inimigos. Não garantir posições. Ajudando os sobreviventes. Enviamos 12.000 fuzileiros navais. Um para cada refém. Isso não foi uma coincidência. Esse era o plano. As imagens mostravam fuzileiros navais carregando civis feridos. Fuzileiros navais distribuindo suprimentos médicos. Fuzileiros navais montando hospitais de campanha e abrigos de emergência. Cada fuzileiro naval recebeu um civil específico para localizar e proteger. Eles tinham fotos, nomes, histórias familiares, registros médicos. Eles sabiam tudo sobre as pessoas que estavam ali para salvar. Uma imagem mostrava um fuzileiro naval embalando uma criança pequena. As mãos blindadas do soldado, incrivelmente gentis enquanto verificava se havia ferimentos na criança. A luta terminou em 11 minutos. A operação de resgate durou 72 horas. Não paramos até que todos os reféns fossem encontrados. Quantos você salvou? Grace perguntou de seu assento perto do fundo. Sua voz era baixa, quase reverente.
Marcos ficou em silêncio por um momento. 11.753, perdemos 247. O consórcio matou 200 durante a aquisição inicial e 47 durante a nossa abordagem. Nós salvamos todos os outros. Ele olhou para o público, encontrando tantos olhares quanto pôde. Isso é um exagero. Enviamos 1000 navios a mais do que precisávamos. Enviamos milhares de soldados a mais do que precisávamos. Enviamos médicos, conselheiros, engenheiros e trabalhadores da construção civil dos quais nem deveríamos precisar. Sua voz aumentou ligeiramente. Por que não calculamos a força mínima necessária? Calculamos a perda máxima aceitável. E a perda máxima aceitável foi 0. Não conseguimos isso. Perdemos 247 pessoas. E cada uma dessas mortes assombra todos que estiveram lá. Mas chegamos o mais perto que pudemos. Chegamos o mais perto possível. Delvan levantou-se lentamente. Seu rosto prateado era elegível. Não era isso que eu esperava, ele admitiu. Mas ainda é um excesso. Você enviou muito mais do que o necessário. Você desperdiçou recursos que poderiam ter sido usados em outro lugar. Marcos olhou para o instrutor sênior. Nós fizemos? Ele perguntou. Deixe-me mostrar o que aconteceu a seguir. Ele apertou o controle novamente. Por que o ataque não foi o fim da Operação Blackstone? Foi apenas o começo. A filmagem continuou. E 3.000 seres aprenderam que não entendiam nada dos humanos. A filmagem mostrou os dias após o ataque. A colônia de Meridian 4 foi devastada. Edifícios foram danificados pelos combates. A infraestrutura foi destruída. As pessoas que foram mantidas reféns durante semanas ficaram traumatizadas, com medo e de luto pelos 247 que não sobreviveram. A maioria das operações militares teria terminado aí. A ameaça foi eliminada. Os reféns foram resgatados. A vitória foi alcançada. Mas a frota humana não partiu. Isto é o que eu quero que você entenda, Marcos disse calmamente. Os navios que trouxemos. As pessoas que trouxemos. Os recursos que nós mano certo. Eles não eram todos a favor da luta. Eles não eram todos a favor do resgate. A filmagem mostrou navios de transporte pousando fora do assentamento em ruínas. Enormes navios de carga transportando equipamentos de construção, suprimentos médicos, alimentos, água e alojamento temporário. Milhares de funcionários em uniformes não combatentes começaram a se deslocar pela colônia. Enviamos engenheiros de construção, planejadores da cidade, arquitetos, especialistas agrícolas, especialistas em tratamento de água, técnicos de rede elétrica. Todo tipo de especialista que você precisa para reconstruir uma civilização do zero. Na tela, a reconstrução começou quase imediatamente. Enquanto os últimos corpos eram recolhidos, enquanto os feridos eram tratados, o trabalho de restauração estava começando. As naves extras que Delvan chamou de lixo? Eles eram navios de abastecimento. Eles carregaram materiais suficientes para reconstruir toda a colônia 2 vezes. Por que não tínhamos certeza de quanto dano haveria? Não sabíamos o que encontraríamos quando chegássemos lá. Então trouxemos tudo. Um instrutor abutre perto da frente falou. Isso é ineficiente. Você poderia ter avaliado o dano primeiro e depois enviado apenas o necessário. E quanto tempo isso levaria? Marcos perguntou. Alguns dias para avaliar. Algumas semanas para requisitar suprimentos. Alguns meses para despachá-los da terra. Enquanto isso, 11.000 pessoas vivem nas ruínas de suas casas, perguntando-se se alguém se importa com elas. Ele apontou para as telas. Não os fizemos esperar. Trouxemos tudo conosco. Porque a mensagem que estávamos enviando não era apenas para o consórcio. Foi para o nosso próprio povo. Foi para aqueles 11.000 sobreviventes. A filmagem mostrou uma mulher de meia-idade em trajes civis em frente a um prédio meio destruído. Ela estava falando para uma câmera, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles vieram atrás de nós, ela disse.
Eles vieram com tudo. Não apenas soldados, médicos, professores, construtores. Eles vieram nos trazer para casa. Marcos deixou o clipe passar antes de continuar. Dentro de uma semana, foi estabelecido alojamento temporário para cada sobrevivente. Em um mês, a rede elétrica foi totalmente restaurada. Em 3 meses, a colônia tinha uma infraestrutura melhor do que antes do ataque. Mais filmagens. Edifícios erguendo-se dos escombros. Crianças voltando à escola em salas de aula. Temporárias. Os agricultores regressam aos seus campos com novos equipamentos e novas sementes. Mas não paramos por aí. As telas mostravam a mesma colônia, mas a parada do tempo havia adiantado. 1 ano após o ataque. A colônia original de Meridian Quarta tinha 12.000 pessoas. Instalações básicas. Uma pequena economia baseada na agricultura e na manufatura branca. Era um assentamento modesto nos limites do espaço humano. A filmagem percorreu uma cidade que não se parecia em nada com a colônia original. Edifícios altos. Hospitais modernos. Centros de pesquisa. Um espaçoporto que poderia receber navios de passageiros e navios de carga. 1 ano depois, Meridian Quarta tinha uma população de 40.000 habitantes. Tornou-se um centro regional para todo esse setor. Tinha escolas, hospitais, centros culturais. Tudo o que uma comunidade em crescimento precisa. Você o reconstruiu maior do que antes, observou Grace. Por quê? 2 razões. Marcos ergueu um dedo. Primeiro, porque queríamos que os sobreviventes soubessem que não nos importávamos apenas em salvá-los. Nós nos preocupávamos com o futuro deles. Nós nos preocupávamos com o futuro de seus filhos. Queríamos que eles tivessem uma casa onde valesse a pena voltar. Ele levantou um segundo dedo. Segundo, porque queríamos que todos que estivessem assistindo soubessem o que acontece quando você ataca uma colônia humana. A filmagem mudou novamente. Mostrou notícias de outros mundos. Repórteres alienígenas diante de imagens de Meridian Quarta discutindo o que os humanos haviam feito. Não destruímos apenas o consórcio, disse Marcos. Nós os aniquilamos. Cada navio. Cada base. Cada registro de sua existência. Nos meses seguintes ao Meridian Quarta, as forças humanas rastrearam todos os membros sobreviventes do consórcio em 8 sistemas diferentes. Nós não negociamos. Não aceitamos rendições. Nós os caçamos até não sobrar mais nada. Sua voz W tão difícil. O consórcio Retem matou 200 dos nossos. Em resposta, matamos todos os 40.000 deles, destruímos toda a sua nação e apagamos o seu nome da história. Então reconstruímos nossa colônia em algo melhor do que era antes. Silêncio no anfiteatro. Isso é um exagero, disse Marcos. Não o número de navios. Não o número de soldados. A mensagem. A mensagem absoluta e inequívoca de que atacar civis humanos não é apenas caro ou perigoso. É a extinção. Gastaremos qualquer quantia de dinheiro. Iremos mobilizar qualquer número de forças. Levaremos o tempo que for necessário. E quando terminarmos, não restará nada de você além de um aviso aos outros. Um jovem estudante na primeira fila ergueu a mão trêmula. Isso não é imoral? Matar tantos em resposta à morte de algumas centenas? Marcos olhou para o aluno. Sua expressão suavizou-se ligeiramente. Você está fazendo a pergunta errada. A questão não é se foi moral matar o consórcio. A questão é o que aconteceu depois. Ele apertou um controle e as telas exibiram um gráfico. Mostrou ataques a colônias humanas ao longo do tempo. Antes da Operação Blackstone, ocorriam vários ataques por ano. Depois de Blackstone, a linha caiu drasticamente e depois se achatou. Nos 30 anos desde o Meridian Quarta, não houve exatamente nenhum ataque a populações civis humanas. 0. Não por piratas. Não por nações hostis. Não por ninguém. Ele deixou isso penetrar. Todas as espécies nesta galáxia sabem o que aconteceu com o consórcio Retem.
Todas as espécies sabem o que acontecerá se tocarem nos nossos civis. A mensagem foi recebida. Deixe o custo, disse Delvan. Os recursos que você gastou. As vidas que você tirou. Certamente havia uma maneira melhor. Estava lá? Marcos virou-se para encarar o instrutor sênior. Quantas fezes e civis morreram em ataques nos últimos 30 anos? Delvan ficou em silêncio. Também não sei o número exato, continuou Marcos. Mas eu sei que não é zero. Eu sei que a resposta proporcional não impede ataques futuros. Eu sei que a força medida não impede o próximo massacre. Ele se aproximou de Delvan. Não usamos exageros porque gostamos. Não o usamos porque somos indisciplinados, desperdiçadores ou excessivos. Nós usamos porque funciona. Nós o usamos porque nossos civis dormem em segurança à noite, sabendo que se alguém os machucar, a resposta será avassaladora. Imparável. Final. O anfiteatro estava completamente silencioso. 3.000 seres estavam sentados em seus assentos olhando para o humano que acabará de lhes mostrar algo que eles nunca esperaram ver. Você me pediu para apresentar uma falha, disse Marcos, virando-se para encarar a multidão. Eu não. Apresentei uma filosofia. Uma filosofia que diz que o nosso pessoal é mais importante do que a eficiência. Isso significa que a proteção é mais importante do que a proporcionalidade. Isso diz que pagaremos qualquer preço, suportaremos qualquer fardo. Gaste qualquer quantia de tesouro para trazer nosso povo para casa e certifique-se de que ninguém tente tomá-lo novamente. Ele caminhou lentamente de volta ao centro do palco. O exagero não é nossa falha. É a nossa promessa. É a promessa que fazemos a todos os seres humanos em todos os mundos coloniais e em todos os sistemas. Não calcularemos a força mínima necessária. Não mediremos a nossa resposta em função de algum padrão abstrato de proporcionalidade. Sua voz aumentou. Viremos com tudo o que temos. E não vamos parar até que termine. A filmagem terminou. As telas ficaram escuras. Marcos ficou sozinho no palco, olhando para uma plateia que não sabia mais o que pensar. Delvan levantou-se lentamente da cadeira. Seu rosto prateado estava perturbado, seus olhos escuros profundamente pensativos. Pedi que você nos mostrasse o excesso humano, disse ele. Em vez disso, você nos mostrou o amor humano, o medo humano, a determinação humana. Eles são todos a mesma coisa, Marcos respondeu. Amamos o nosso povo, por isso tememos perdê-lo, por isso fazemos o que for preciso para mantê-lo seguro. Tudo o que fizemos no Meridian 4 veio daí. O anfiteatro permaneceu em silêncio enquanto Marcos voltava para seu lugar. Ninguém aplaudiu. Ninguém falou. Eles ainda estavam todos tentando entender o que acabaram de testemunhar. E no fundo da sala, Gredo Karata ficou sentado muito quieto, pensando em tudo que aprenderá sobre os humanos. Eles não eram excessivos. Eles não eram indisciplinados. Eles não eram um desperdício. Eles eram aterrorizantes. E eles eram os melhores amigos que alguém poderia ter. O anfiteatro esvaziou lentamente. 3.000 seres saíram em quase silêncio. Cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que acabará de ver. A filmagem do Meridian 4 mudou alguma coisa. Ele quebrou suposições que muitos deles mantiveram durante toda a vida. Marcos permaneceu em seu lugar até quase todos terem ido embora. Ele estava cansado. A apresentação exigiu mais dele do que ele esperava. Falar sobre Blackstone sempre fez isso. Ele esteve lá, afinal. Ele tinha sido um desses fuzileiros navais. Mas esse foi um detalhe que ele não compartilhou com o público. Grace se aproximou dele quando os últimos retardatários partiram. O enorme Karate movia-se silenciosamente para alguém do seu tamanho, seus passos mal fazendo barulho no chão do anfiteatro. Você estava lá, disse Grace. Não foi uma pergunta. Marcos olhou para ele. O que faz você dizer isso? Do jeito que você falou. A maneira como você assistiu à filmagem. Você não estava vendo isso pela primeira vez. Você estava se lembrando. Marcos ficou em silêncio por um longo momento.
Então ele assentiu. Eu tinha 23 anos. Recém-saído do treinamento. Meridian 4 foi minha primeira operação real. Ele riu, mas não havia humor nisso. Alguma primeira operação? Grace sentou-se no assento ao lado dele. O assento rangeu perigosamente sob seu peso. A criança na filmagem. Aquele que está sendo carregado pela marinha. Era você. Marcus olhou para ele. Como você sabia? A maneira como você desviou o olhar quando aquela imagem apareceu. A maneira como suas mãos apertaram os braços. Os olhos dourados de Grace estavam firmes. Já vi guerreiros se lembrarem de suas batalhas antes. Você estava se lembrando daquele momento. O nome dela era Lily. Marcus disse calmamente. Ela tinha 6 anos. Seus pais foram mortos no ataque inicial. Ela passou 3 semanas escondida em um compartimento de armazenamento. Sozinho. Mal comendo. Mal dormindo. Quando a encontramos, ela não falou durante 2 dias. O que aconteceu com ela? Ela tem 36 anos agora. Tem família própria. 2 crianças. Mora no Meridian 4 com o marido. Marcus sorri levemente. Ela me manda uma mensagem todos os anos no aniversário. Me conta sobre a vida dela. Seus filhos. As coisas que ela nunca teria experimentado se não tivéssemos vindo. Grace ficou quieto por um momento. É por isso que você luta desse jeito? É por isso que os humanos acreditam no exagero? Parcialmente. Marcus levantou-se, alongando os músculos que estavam rígidos por estar sentado. Mas é mais profundo do que isso. Os humanos têm uma longa história de quase perder tudo. Guerras que quase perdemos. Desastres aos quais mal sobrevivemos. Erros que quase nos acabaram. Ele começou a caminhar em direção à saída e Grace o acompanhou. Cada vez que quase perdemos, aprendemos alguma coisa. Aprendemos que planejar o pior não é paranoia. É sobrevivência. Aprendemos que ter mais do que você precisa não é desperdício. É seguro. Aprendemos que a pior coisa que você pode fazer é enviar-lhes o suficiente e descobrimos que não. Eles caminharam pelos corredores curvos da academia. Alunos anteriores que olharam para eles e rapidamente desviaram o olhar. Os abutres acham que somos ineficientes, continuou Marcus. Os Tesans acham que somos excessivos. Os Korra acham que somos desonrosos. E talvez eles estejam bem. Mas ainda estamos aqui. Cada colônia humana ainda está de pé. Cada humano que é levado para casa. Com grande custo, observou Grace. Sim, com um ótimo custo. Mas decidimos que esse é um custo que vale a pena pagar. Marcus parou em uma janela com vista para o terreno da academia. Você sabe qual é o verdadeiro segredo? Por que estamos dispostos a gastar tanto? Diga-me. Por que valorizamos uns aos outros? Humanos individuais. Pessoas específicas com nomes, rostos e histórias. Não pensamos na nossa população como um recurso a ser gerido de forma eficiente. Pensamos neles como pessoas que devem ser absolutamente protegidas. Grandes contras pensei nisso. Os coríntios também valorizam a honra. Também protegemos nosso povo. Mas você combina força com força. Se alguém te atacar com 100 fichas, você responde com 100 fichas. Se eles mandarem 1000, você manda 1000. Marcos balançou a cabeça. Nós não fazemos isso. Não calibramos a nossa resposta para corresponder à ameaça. Calibramos nossa resposta para eliminá-lo. Um jovem banquete estudante aproximava-se deles hesitantemente. Ela era uma das da turma de Marcos. Uma garota quieta que sempre sentava no fundo e raramente falava. Sargento Cole? Ela disse. Sua voz era suave e incerta. Sim, eu queria. Eu queria te perguntar uma coisa. Sobre a apresentação. Marcos gesticulou para ela continuar. Você disse que o exagero é uma promessa. Uma promessa a cada ser humano de que será protegido. Que se alguém os machucar, a resposta será avassaladora.
Ela hesitou. Mas e os humanos que lutam? Os fuzileiros navais que realizam essas operações? Eles não pagam um preço? Marcos a estudou por um longo momento. A pergunta dela foi mais perspicaz do que qualquer coisa que ele ouvirá dos instrutores seniores. Sim, ele disse finalmente. Eles fazem. Todas as pessoas que estiveram no Meridian Fur carregam cicatrizes. Não apenas cicatrizes físicas. As coisas que fizemos lá, as coisas que vimos, elas não te abandonam. Eles se tornam parte de você. Então vale a pena? Pergunte às 11.000 pessoas que trouxemos para casa. Pergunte a Lily e seus 2 filhos que existem porque viemos buscá-la. Pergunte aos colonos de todos os mundos humanos quem dorme em segurança. Porque eles sabem o que acontece com quem os ameaça. Marcos sorriu, mas seus olhos estavam tristes. São eles que decidem se valeu a pena. O estudante assentiu lentamente, absorvendo suas palavras. Obrigado, sargento. Acho que entendo melhor agora. Ela fez uma reverência à maneira honorária e partiu. Marcos a observou partir. Você vai mudar as coisas aqui, disse Grace. Esta academia nunca mais será a mesma depois de hoje. Talvez, ou talvez eles esqueçam isso em algumas semanas e voltem para lá. Teorias sobre resposta proporcional e eficiente. Noivado. Eles não vão esquecer. Eu vou me certificar disso. A voz de Grace era firme. Os corotes sempre respeitaram a força. Mas acho que entendemos mal o que é a verdadeira força. Não é combinar força com força. É estar disposto a gastar tudo para proteger o que importa. Marcos olhou para o enorme alienígena. Isso parece quase filosófico. Não somos todos brutos, sargento. Alguns de nós pensam. A boca de Grace abriu no que poderia ter sido um sorriso. Acredito que tenho muito a aprender com você. Eles continuaram andando pela academia. 2 guerreiros de mundos muito diferentes que de alguma forma encontraram um terreno comum. Alunos e instrutores saíram do caminho, observando-os passar com um misto de curiosidade e algo que poderia ser medo. Naquela noite, Telvan convocou Marcos mais uma vez ao seu escritório. O instrutor sênior estava sentado atrás de sua mesa. Seu rosto prateado perturbado na penumbra. Devo-lhe um pedido de desculpas, disse Telvan sem preâmbulos. Pedi que você apresentasse sua falha de espécie porque acreditava saber qual era essa falha. Eu acreditava que os humanos eram indisciplinados, excessivos e esbanjadores. E agora? Agora acredito que estava errado. O que você mostrou hoje não foi uma falha. Era uma filosofia. Uma filosofia de compromisso absoluto. De total dedicação à proteção do seu povo. Telvan fez uma pausa. Não é assim, mas estou começando a me perguntar se deveria ser. Marcos sentou-se em frente ao instrutor sênior. Com respeito, não acho que você deva mudar sua filosofia. Os Tesons mantiveram a paz por milênios. Sua abordagem funciona para você, não é? Nossa abordagem mantém a ordem. Impede que os conflitos aumentem. Mas isso realmente protege nosso povo? Os olhos escuros de Telvan estavam perturbados. Quando o consórcio Retvan estava ativo. Eles nunca atacaram um mundo humano depois do Meridian Quarta. Mas eles continuaram a atacar essas rotas marítimas por mais uma década, até que finalmente foram destruídos. Eu não sabia disso, poucos sabem. Não é algo que discutimos abertamente. Mas o facto é que a resposta proporcional não os impediu. Apenas os continha. Telvan recostou-se na cadeira. Sua espécie mostrou a eles que não vale a pena atacar alguns alvos a qualquer custo. Mostramos a eles que nos atacar seria caro, mas daria para sobreviver. O escritório ficou em silêncio. Do lado de fora, os 3 filhos do Czar Prime estavam sentados, lançando longas sombras nos terrenos da academia. Não estou dizendo para você adotar nossos métodos, disse Marcos finalmente. Cada espécie tem que encontrar o seu próprio caminho. Mas talvez haja algo intermediário. Algo que aproveita o melhor da resposta proporcional e combina com o compromisso que demonstramos no Meridian Quarta.
Talvez. Telvan levantou-se e foi até a janela. Você me deu muito em que pensar, Sargento Collie. Você deu a todos nós muito em que pensar. Marcos levantou-se para sair. Na porta, ele fez uma pausa. Instrutor sênior? Há mais uma coisa que não mencionei na minha apresentação. O que é aquilo? A colônia humana em Meridian Quarta hoje. Aquele que reconstruímos. Aquele com 40.000 habitantes, instalações modernas e uma economia próspera. Sim? Marcos sorriu. O principal hospital da colônia leva o nome dos fuzileiros navais que morreram na operação de resgate. E todos os anos, no aniversário do ataque, toda a colônia faz 1 minuto de silêncio. Então eles voltam a viver suas vidas. Vidas felizes, seguras e protegidas. Ele abriu a porta. É por isso que fazemos isso. Não. Pela glória. Não por vingança. Para que as pessoas que salvamos possam continuar a viver. Para que os sacrifícios que fazemos signifiquem alguma coisa. Para que em algum lugar da galáxia, 40.000 pessoas possam criar seus filhos sem medo. Porque eles sabem que se alguma coisa os ameaçar, iremos com tudo o que temos. Ele passou pela porta. Isso é o que significa exagero, instrutor sênior. Não é excesso. Não é desperdício. Amor forte o suficiente para movimentar frotas. Amor forte o suficiente para destruir qualquer um que o ameace. Ame com paciência suficiente para reconstruir o que estava quebrado e torná-lo melhor do que antes. A porta se fechou atrás dele.